colocar de pé em reverência a palavra do Senhor. A nossa meditação hoje encontra-se na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo de número 1. 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo de número 1. Paulo falando uma vez mais com a igreja. 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 1, é a nossa meditação nessa noite, em nome de Jesus. A partir do versículo 1 do capítulo 3 de 1 Coríntios, está escrito: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, será que assim não estão agindo como pessoas deste mundo? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá-se do seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. No versículo de número 9 diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Amado Deus, amado Senhor, tua palavra foi lida diante da congregação. Uma vez mais, nos assentamos aos teus pés, Espírito Santo, Espírito de sabedoria, para compreendermos a tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Desça sobre nós a pulsão, abra o nosso entendimento e conceda-nos a graça de ouvirmos o teu Espírito falando com a tua igreja. O Espírito da graça, Espírito do favor, favoreça-nos uma vez mais, dando-nos a entender a tua palavra. E na certeza que já estamos te ouvindo, mediante a leitura das Sagradas Escrituras, queremos te agradecer em glória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém, Jesus. Podemos assentar, meus irmãos. Enquanto você se senta, louvo, glorifico, uma oração de palmas para o Senhor Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus. Graças a Deus. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, na linguagem de hoje, por favor. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como eu costumo fazer com pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais ou como cristãos amadurecidos. Ele diz assim: eu tive que adaptar o meu discurso, eu tive que adaptar a minha palavra e falar como se eu estivesse falando com pessoas não convertidas, ou como se eu estivesse falando com crianças espirituais ou recém-convertidos. Paulo faz essa clara divisão nesse texto, quando ele diz assim, que há cristãos espiritualmente maduros e cristãos que são como nem convertidos ainda fossem, ou se tornam crianças espirituais. E Paulo faz uma divisão muito clara quando ele diz lá em 1 Coríntios também. Vamos para 1 Coríntios capítulo 13, rapidamente. 1 Coríntios capítulo 13, quando ele também faz essa divisão. 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 11, nas duas versões, por favor. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Quando eu era criança, falava como criança,
pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. Parei de agir como... E não é esse o comportamento que nós encontramos nos dias de hoje, porque Paulo está falando desta maneira, dizendo assim: a igreja, a congregação, se tornou uma creche cheia de crianças espirituais. E o mais interessante é que ele diz que são crianças mimadas, crianças que fazem pirraça, birra. Você já viu criança fazendo pirraça? A criança que faz pirraça, ela quer naquela hora, naquele momento, e se não for do jeito dela, não é de jeito nenhum. Alguém já teve essa experiência, por exemplo, dentro de um comércio? Hoje, por exemplo, eu vi no shopping da cidade, nos shoppings aqui da cidade, né, a criança se jogando no chão. Eu não sei o que ela desejava, o que ela estava querendo, né? E ela se jogando no chão, para cá e para lá, e simplesmente fazendo pirraça, birra, porque ela queria que fosse naquele momento, não sei exatamente o que, né? E a mãe tentando ali, né, controlar a criança, mas ela se jogava no chão, né, foi dentro de uma loja, de um comércio, né, uma das lojas no shopping da cidade. E eu estava ouvindo também um comentário que uma criança, né, ela foi lá e ela queria um carrinho de bebê. E a mãe dela disse: não, minha filha, você já tem um carrinho em casa. Não, mas eu quero, e começou. E disse que a criança se jogava no chão como se tivesse desmaiada, né? Ela se largava no chão. Para resumir a história, né, segundo o relato da mãe, ela já tinha comprado 3 carrinhos de bebê para a mesma criança, né? Eu não vou entrar aqui na questão de educação, porque quem sou eu? Nem pedagogo, formado em pedagogia eu sou, né? Mas eu entendo que tudo tem que ser com autoridade, com limites. Tudo tem que ser colocado, bordas, contenções, para que não haja esse tipo de problema. Eu não estou falando aqui de criança, porque cada um educa o seu filho da melhor maneira que lhe convier, da melhor maneira que achar. O que eu estou falando e fazendo essa comparação é a mesma comparação que Paulo está fazendo. Porque hoje nós estamos com os tempos lotados de crianças espirituais que não conseguem crescer, cheias de vontade, cheias de mimo. Porque Paulo está dizendo assim: cresçam, amadureçam. E falando com a igreja em Coríntios. E quando eu estou dizendo que nos dias atuais não é diferente, é justamente por isso o povo está, como eu posso dizer, muito sensível demais, problemático demais. Como eu estava vendo recentemente, né, num desses congressos, encontros, eu não sei exatamente o nome que tinha, né, o pregador ali ministrando, e de repente ele interrompe a ministração, e aí ele começa: olha, Deus está tratando comigo agora, eu estou sendo tratado por Deus agora. E começou a chorar ali sem a razão aparente. E eu fiquei olhando para essa atitude, e eu fiquei pensando naquilo que aconteceu em Atos dos Apóstolos, quando as autoridades chamaram os discípulos e ameaçaram a eles, dizendo assim: vocês nunca mais falem neste nome.
invés daqueles discípulos ficarem traumatizados, cheios de dodóizinhos psicológicos, porque eu respeito demais a psicanálise, eu respeito demais a psicologia, eu respeito demais, porque entende o comportamento humano e são capazes de identificar traumas, e são capazes sim de ajudar pessoas dessa maneira. O que eu não consigo entender é que os pregadores têm se tornado psicólogos. E as suas mensagens, pastor, mas a pessoa precisa de cura espiritual. Vai falar isso para um cristão do primeiro século, sendo jogado aos leões, ou pendurado pelas ruas de Roma, cobertos de piche, e os seus corpos sendo ateados fogo. Vai falar isso para um cristão num país, é claro que aqui eu não vou citar o nome, mas são muitos, em que se é proibido falar do Evangelho. Vai falar isso. E o povo de hoje está assim, muito dodóizinho da cabeça, muito problemático do coração. Deus está tratando comigo agora. Oh, aleluia, aleluia. Você imaginou se Paulo tivesse esse comportamento? Nos inúmeros naufrágios que ele sofreu, nas inúmeras vezes, tudo no plural, em que ele recebeu a açoite dos judeus. Você imaginou isso? Você imaginou isso? Você imaginou Daniel sendo jogado aos leões e dizendo: ai, meu Deus, e agora? O leão está perto, eu preciso ser tratado. Ele pulou para dentro. De manhã, quando Dario perguntou: se Daniel, dar-se-ia o acaso do teu Deus, a quem tu continuamente serves, possa ter vindo te ajudar ou ter salvo a tua vida? Daniel disse assim: o meu Deus não achou pecado em mim, não pequei contra ele, tampouco contra ti. O meu Deus enviou o seu anjo e me livrou da boca dos leões. Aleluia. O que está acontecendo com essa fé de hoje? O que está acontecendo é justamente isso que Paulo está dizendo. As igrejas estão lotadas de crianças e crianças problemáticas. E quando eu falo crianças, não é no sentido de idade cronológica, eu estou falando espiritualmente. Porque Paulo diz assim: quando eu era criança, eu falava como criança, eu sentia como criança, eu pensava como uma criança. Quando eu cheguei, eu me tornei adulto, eu parei de agir como criança, e nós estamos agindo como criança. E quando eu estou falando nós, eu estou falando desta fé atual. Onde o conhecimento, a verdadeira comida que deveria ser servida, não está sendo servida. Preste atenção. Vamos voltar para 1 Coríntios 3, agora o versículo de número 2, nas duas versões, por favor. Em duas versões, por favor. E que uma seja na linguagem de hoje. Tive que alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso, e ainda não estão prontos. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Paulo está dizendo assim: eu gostaria de ter dado para vocês um alimento sólido, mas eu não pude, eu tive que dar um alimento líquido, porque essa é a comparação que ele faz de nutrição. Ele diz assim como o aparelho digestivo de um recém-nascido
não está apto para a ingestão de alimentos sólidos, assim também é o cristão não amadurecido espiritualmente, não pode suportar a verdadeira, a sã doutrina, como ela tem que ser pregada, como ela tem que ser dita. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, esse alimento sólido desce, mas desce de forma difícil. É difícil de engolir, porque são palavras duras, são palavras muitas vezes que nos exortam à correção, que muitas vezes nos chama a atenção, mas a própria palavra diz que o Pai corrige a quem Ele ama. Não é verdade isso? E será que não é isso que nós estamos necessitando para esse tempo que se chama hoje, para esta geração infantil? E não é na inocência, não, é no comportamento. A fé não tem sido mais firmada sobre o ensino da palavra, mas simplesmente como criança. A criança tem que ir à escola? Tem que ir à escola, mas pergunta se ela quer ir para a escola. Dificilmente. Agora pergunta se ela quer ir ao parque de diversões, pergunta se ela quer ir a uma festinha de aniversário, pergunta se ela quer ir à casa de praia, ou à casa da praia, ou se ela quer ir fazer uma viagem de férias. O que a criança vai preferir? Claro que é a diversão. E os cultos hoje em dia têm se tornado isso, apenas diversão, e diversão secular. Porque o comportamento descrito em 1 Coríntios 13, 11, é o que tem sido a tônica do comportamento da igreja no dia que se chama hoje. Não estão firmes espiritualmente. Paulo está dizendo assim: olha, vocês não estão prontos. E aí eu pergunto, e essa foi a comparação que nós fizemos aqui já há várias reuniões. Vamos supor que você dê a alimentação de um recém-nascido para uma pessoa adulta. Aquilo que é destinado para o recém-nascido agora seja consumido por um adulto, seja a dieta alimentar desta pessoa já em fase adulta. O que vai acontecer com este adulto se alimentando com uma dieta destinada a um recém-nascido? Será o quê? Subnutrido. Ou não? Sim. Da mesma maneira que se pegar a alimentação de uma pessoa, a dieta alimentar de uma pessoa adulta, e por esta dieta ao recém-nascido, o que vai acontecer? Vai fazer mal. Sim ou não, igreja? Sim. E será que não é exatamente isso que acontece? Nós estamos com uma geração subnutrida, espiritualmente falando, porque as nossas convicções de fé já não são tão sólidas como se era antigamente, porque hoje, infelizmente, há uma geração de cristãos subnutridos, espiritualmente falando. Por quê? Porque a verdadeira comida, a comida sólida, isso não tem sido distribuído. O que tem sido distribuído é a alimentação líquida, que é facinho de engolir, né? É simplesinho. Mas Paulo diz assim: tem a fase, espiritualmente falando, infantil, mas é necessário que haja um crescimento, uma progressão, a tal ponto que se atinja a fase adulta. E quando se atinge a fase adulta, para-se com o comportamento infantil.
infantil. Você entende isso, igreja? Porque, preste atenção, uma coisa extremamente interessante. Abra comigo em Gênesis 49, versículo de número 9. Porque o entendimento precisa vir através do estudo da palavra, do examinar os textos bíblicos, para que aí sim a fé seja uma fé sólida, seja uma fé realmente resistente às intempéries da vida. A casa edificada na rocha, que você conhece de trás para frente, decor e salteado, que sofre a ação do vento, da chuva, da inundação, mas a casa permanece, porque há um sólido fundamento. Está sobre a rocha. Olha só o que está escrito em Gênesis. Vamos no 49, vamos a partir do versículo de número 9. O 9, 10 e o 11, por favor. Gênesis 49, está escrito: Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deite-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho, a vide, e o filho da sua jumenta, a videira. Mas, excelente, lavará as suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de ouro. o versículo 11 da linguagem de hoje. Ele amarra o seu jumentinho numa parreira, na melhor parreira que há. Ele lava as suas roupas no vinho, lava sua capa no vinho com o sangue. Aleluia. De quem está falando aqui? Jacó. Jacó, ele chamou os seus filhos. Olha só o começo da profecia. Gênesis 49, 1. Em duas versões também, por favor. Eu faço sempre questão que seja em duas versões, porque este é o objetivo de estudar a palavra. Não há outra razão. Gênesis 49, 1. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Jacó chamou os seus filhos e disse: Fiquem em volta de mim, e eu lhes direi o que vai acontecer com vocês no futuro. Eu vou dizer para vocês o que vai acontecer no futuro. Coisa linda isso. Ele chama seus filhos e diz assim: meus filhos, venham para perto de papai. Papai agora vai profetizar sobre vocês. Papai vai dizer o que vai acontecer com vocês. E ali, apoiado no seu bordão, no seu cajado, o Espírito da graça, o Espírito da profecia desce sobre o patriarca e ele profetiza sobre o povo de Deus, sobre o povo de Israel, sobre as 12 tribos. Ele faz a mesma coisa que seu pai Abraão. Não, pastor, Jacó é filho de Isaac. Ora, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, o pai da numerosa multidão. A mesma coisa, porque a palavra diz que quando Abraão, apoiado no seu cajado, ele viu o futuro, ele viu Siló, ele viu Yeshua, ele viu o leão da tribo de Judá. Quando ele viu o Messias, a palavra diz que aquele homem apoiado no seu cajado, no seu bordão, ele riu no Espírito, ele se alegrou por ver a salvação de Israel. E agora, por isso que eu digo para você, a melhor herança que você pode deixar para os seus filhos não são bens materiais, não é o patrimônio, é a fé,
é o seu comportamento, são as suas ações. Porque a palavra diz que o tesouro ajuntado aqui na terra, o ladrão faz um buraco, escava, ele mina, ele rouba. Ele fala que o bem material ajuntado aqui na terra, a traça e a ferrugem consomem, corroem. Mas só o tesouro ajuntado nos céus não sofre esta ação, porque no céu o ladrão não pode entrar, porque no céu a ferrugem e a traça não podem entrar. Então a melhor coisa que você pode deixar para o seu filho é o exemplo da sua fé, porque agora, da mesma maneira que Abraão viu dias futuros, agora Jacó faz a mesma coisa. E ele começa a profetizar sobre os seus filhos, que seriam os cabeças das 12 tribos que formariam o povo de Israel. E quando ele chega em Judá, o versículo de número 9 diz assim: Judá é leãozinho, da presa subistes, filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à virgem, e o filho da sua jumenta a videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. De que está falando? Jacó, isto há milhares de anos atrás. Qual é esta profecia que Jacó agora está dando? Está falando a respeito. Aonde você viu esse texto bíblico? Não, pastor, não há similar, não há paralelo desse texto bíblico em nenhuma passagem bíblica, em nenhuma parte das Escrituras. Sim, abra comigo. Apocalipse 19, a partir do versículo de número 11, está escrito: Viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos são chamas de fogo, e na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. Seguiu-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo a regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa a lagarto do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Senhor dos Senhores. Não, pastor, é totalmente diferente, de forma alguma. Como é que está escrito? Vamos voltar rapidamente para o livro do Gênesis 49. Diz assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Olha o que o texto de Apocalipse diz: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com o cetro de ferro. O cetro não se arredará de Judá. Ele estava falando para o seu filho Judá, dizendo assim: Judá, meu filho, um descendente teu, esse vai governar sobre todos. Ele estava vendo a mesma visão de João. Não, pastor, é diferente. Como assim? O versículo de número 11 diz: ele amarrará o seu jumentinho à vida,
escrito aqui no texto de Apocalipse? Versículo de número 14: está vestido com um manto tinto de sangue. E a palavra aqui diz que é sangue de uvas, lá no Gênesis 49. Pastor, de que uva está falando? Abra comigo aí, também Apocalipse, agora o 14, a partir do versículo 14 também, Apocalipse 14. É esse tipo de entendimento que nos falta hoje, porque isso é alimentação sólida. Eu quero que você entenda que o Espírito da graça vem sobre Jacó e ele enxerga o plano perfeito de Deus, e esse plano não será mudado, porque o Espírito não pode mentir. Aleluia! Diga: eu creio. Diga: eu recebo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aqui agora, tem o seu manto tinto de sangue. Em Gênesis 49 diz assim: com sangue de uvas. Como assim? Apocalipse 14 está escrito. Vamos ler daí, pode ler. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Depois o que estava sentado na nuvem passou a foice sobre a terra e fez a colheita. Então saiu do santuário o que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Depois outro anjo, que era o encarregado do fogo, saiu de perto do altar. Com voz forte ele gritou para o anjo que tinha a foice afiada: use a foice e corte os cachos de uvas da videira da terra, pois as uvas estão maduras. Então o anjo passou a sua foice na terra e vidimou a videira da terra e lançou no grande lagar da cólera de Deus. As uvas foram pisadas no tanque que ficava fora da cidade, e o rio de sangue que saiu desse tanque tinha 300 quilômetros de comprimento por 1,5 metros de fundura. Aleluia! Viu? Entendeu porque o seu manto está tinto de sangue? E você entendeu por que Jacó diz assim, com tanto detalhamento? Diz assim: lavará suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. De que uva está falando? De que fala o patriarca? O que o Espírito mostra a ele naquele instante? Mostra exatamente a ceifa, a vindima. Quando o leão da tribo de Judá, é o que está escrito aqui, pisará as uvas. E quando pisa as uvas, o que acontece? Espirra, respinga. Você está entendendo, sim ou não, igreja? É por isso que aqui em 19 de Apocalipse diz assim: tem o seu, está vestido com um manto tinto de sangue. Um manto tinto de sangue. Por isso que Jacó diz assim: ele lavará suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Ele quem? Judá é um leãozinho. Aleluia! Judá é um leãozinho. E nós já lemos aqui inúmeras vezes a respeito do que foi mostrado a João. Eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu. Ele é digno de tomar o livro e abrir os seus selos. Você está entendendo, igreja, sim ou não? Sim. Que a visão é perfeita, o detalhamento é perfeito, e principalmente perfeita é a profecia, desde que eu entenda de que uvas está falando. Por que que ele vai lavar as vestes, a capa, em sangue de uvas? Parece uma coisa sem sentido, mas só é sem sentido quando eu não encontro um paralelo correspondente dentro das Sagradas Escrituras. E isto não é forçar o texto bíblico,
Isto é entender o texto bíblico. Diga, eu creio. Eu creio que receba no Pai, no Filho, no Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha, presta atenção. A mesma visão, a mesma profecia. Vamos para Números 24. Essa você conhece. Vendo Balaão, que bem parecia aos olhos do Senhor, que abençoasse Israel. Não foi esta vez, como antes, ao encontro de agouros, mas voltou o rosto para o deserto. Então viu Israel acampado, tribo por tribo. O Espírito de Deus veio sobre ele. Amém, Jesus. Olha só. A palavra diz que Balaão, o Balaão da jumentinha que falou, ele tinha tentado amaldiçoar Israel inúmeras vezes. Mas agora ele havia entendido que parecia bem aos olhos do Senhor não amaldiçoar, mas abençoar Israel. E a palavra diz assim, que agora ele vai ao encontro, não de maus presságios, não ao encontro de agouros. Ele levanta os olhos e ele vê Israel acampado segundo as suas tribos. E aí o texto é muito forte, porque diz assim: veio sobre ele o Espírito de Deus. A mesma coisa que Jacó fez. Jacó disse assim: meus filhos, chega para perto. Aí chegaram os filhos de Jacó. Agora é Balaão que olha e vê os mesmos filhos. Não, pastor, veio, ele viu, foi as tribos, não foi? É a mesma coisa. Ele olha, assim como Jacó viu os seus 12 filhos, agora ele olha e vê também os 12 filhos de Jacó, que são os cabeças das 12 tribos. E quando ele começa a profetizar, e começa a falar, e de repente ele olha para a tribo de Judá, e a mesma visão que teve Jacó, tem também o profeta Balaão. Olha só o que diz o texto bíblico. Versículo de número 8 diz assim: Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Lembra da espada afiada que saía da boca, para com ela ferir as nações? E depois diz assim o versículo de 9: Este abaixou-se, deitou-se como um leão e como uma leoa. Quem o... Não foram essas as palavras de Jacó? Volte rapidamente a Gênesis 49. Diz assim, olha, o versículo 9: Judá é leãozinho, da presa subisses, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão e como uma leoa. Quem o despertará? Agora você pega Gênesis, Números 24, o versículo de número 9. Este abaixou-se, este quem? Judá. Este abaixou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Não são as mesmas palavras, igreja? Sim. É a mesma profecia. Porque o espírito da profecia é um só. E é o Espírito de Deus. Amém. Diga, eu creio. Diga, eu recebo. Em nome de Jesus. É o Apocalipse sendo mostrado. Então o Apocalipse ele não vem sendo, ou melhor dizer, ele não foi predito no final do século I. No final do século I, o que foi realizado foi a manifestação na ilha de Patmos para que João pudesse escrever detalhadamente as visões. Mas a palavra profética, você está acompanhando, vem desde o começo. Como é que ele disse mesmo? Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o alfa e eu sou o ômega. Aquele que era, que é. Você crê nisso, igreja? Amém.
Amém. Então glorifica o Senhor. Glorifica o Senhor. Glorifica o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Porque ele está falando, quando Jacó profetiza assim, Judá, filho meu. Se você vai gerar aquele que vai governar as nações com cetro de ferro. E agora, é necessário entender isso. Preste atenção no texto bíblico. Porque quem seria este? Vamos para Mateus, capítulo 1. Você conhece o texto bíblico? E é um texto que nós já meditamos inúmeras vezes a respeito, porque há muito ensinamento. Não, pastor, é apenas a genealogia de Jesus. E aí que eu digo a vocês, ao invés de alimento sólido, é apenas alimento na sua forma líquida que está sendo servido. Porque nós olhamos para o texto bíblico e encontramos apenas a genealogia do Messias. Mas preste atenção, o versículo de número 1, o capítulo de número 1, deixa eu corrigir, Mateus 1, o versículo de número 16. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. E aí encerrou. Pode observar que todos aqui anteriormente, começando ali, né? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Nós estamos falando a respeito de Judá. Vamos interromper aqui. E depois vem toda a relação, vem toda a genealogia do Messias. Quando chega no versículo de número 10, se interrompe esta linhagem segundo a carne. Preste atenção. E Jacó, esse Jacó, não é o Jacó, é o Jacó. Um nome que se repetiu na genealogia. Esse Jacó aqui não é o Jacó, filho de Isaac, que nós lemos lá no começo. Esse Jacó é outro Jacó, tão importante quanto o primeiro que nós citamos, porque faz parte da linhagem messiânica. Mas é outro Jacó. Diz assim: Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. E ele não gerou descendentes segundo a carne. É necessário entender isso, porque eu já citei aqui algumas vezes, mas sempre é bom relembrar que há uma corrente de pensamento de que o Cristo gerou, que o Cristo foi casado e que o Cristo gerou de Maria Madalena um descendente, e de que o verdadeiro cálice de Cristo não seria o cálice usado na Santa Ceia, de que o Santo Graal, depois você dá uma pesquisada, você vai entender a respeito do que eu estou falando, porque não posso entrar em detalhes aqui, o tempo não permite. Na verdade, seria o ventre de Maria Madalena, que, ao ser fecundada pelo Messias, iria carregar o sangue de Cristo. Isso, inclusive, é tema de um best-seller, de um livro muito conhecido, O Código da Vinci, escrito por Dan Brown. Foi feito filme, versão para o cinema, com aquele ator Tom Hanks. E os argumentos ali, os dados, os fatos mencionados, aquilo não é 100% ficção. Há uma base histórica naquilo. Há uma base histórica. Quando fala-se das cruzadas, quando fala dos cavaleiros templários, há uma base histórica. Há fatos mencionados ali que não são puramente ficção. E se de repente a pessoa começar a pensar desta maneira, você vai dizer assim: não faz sentido de que o ventre de Maria Madalena
seria verdadeiramente o santo graal ou o cálice de Cristo. Porque ele teria gerado um descendente. E gerando esse descendente teria o sangue divino. Mas você encontra nesse simples versículo, que eu creio que você já leu, mas não deu a devida importância, que desfaz essa teoria. Porque é interrompido. Diz assim claramente: Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Ponto final. Os descendentes que Cristo gerou não foi da maneira pela qual ele foi gerado e chegou até este versículo de número 16 de Mateus 1. Lembra que os descendentes do Cristo foram gerados como? Ah, tá. Vamos para a palavra. Vamos para João. Vamos para o capítulo 1. Nós lemos este versículo exaustivamente. Exaustivamente. Quando você pensa que exauriu o entendimento, eis que aparece algo para acrescentar, para se somar àquilo que já havíamos compreendido. João 1,10, por favor, está escrito. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. E finalmente o versículo de número 13. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Aleluia! Em outra versão, Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. deu para entender aqui? Os que foram gerados por Cristo não foram da vontade humana. Abraão, Isaac, Jacó, Judá, seus irmãos, todos eles foram gerados o quê? Como nascem todos os homens, da vontade do varão, da vontade do homem. Mas o descendente, os filhos de Deus não foram gerados dessa maneira. Aqui você desmonta por completo esta tese, você desmonta por completo essa linha de raciocínio de que o Cristo se casou, de que o Cristo gerou um filho com Maria Madalena, de que há uma descendência com sangue divino habitando o planeta. De forma alguma. Isso é apenas ficção, porque à luz do texto bíblico, embora milhares acreditem nisso, à luz do texto bíblico é muito claro, diz assim: mas a todos quanto receberam Deus o poder de serem filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Agora o versículo 13 da linguagem de hoje, só para enfatizar. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Que coisa linda! Você pode glorificar Deus, igreja? Você não nasceu na vontade da carne, você não nasceu na vontade do homem, você é na vontade do Deus Todo-Poderoso, aleluia! Graças a Deus que creem no seu nome, Deus o poder de ser filhos do Altíssimo, aleluia! Você entende por que somos filhos de Deus? Porque senão seria necessário que fôssemos filhos segundo a descendência messiânica. E Jesus gerou, por exemplo, de Maria Madalena, e continuaria descrevendo a linhagem. E para ser considerado filho de Deus, segundo esta genealogia, que foi interrompida. Jacó, pai de José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Foi interrompido. Mas se não tivesse sido interrompido, para que eu e você pudéssemos ser os filhos de Deus,
era necessário que pertencêssemos a esta linhagem. Deu para entender? Se fosse seguido, se continuasse da maneira que vinha. A vontade do homem, a vontade do varão. O homem casando-se e gerando, através da coabitação com a sua mulher, um descendente. Então seria necessário que eu fosse judeu, fosse da tribo de Judá, melhor dizendo, e que eu estivesse incluído nesta árvore, nessa genealogia descrita. Mas não, interrompeu no Cristo. E o Cristo, ele continuou gerando filhos, mas não como nascem todos os homens. Essa versão é linda. Embora eu diga a você que, dentre todas as versões, aqui encontra mais resistência no meio acadêmico, a evangélico, é o Novo Testamento na linguagem de hoje. É uma versão que os acadêmicos não aceitam, ou têm extrema dificuldade, né? E eu vou dizer mais uma vez algo que eu já disse, mas eu faço questão de repetir. A palavra de Deus é inerrante, ela é infalível. Diga eu creio. Eu creio que seja não para em nome de Jesus. Mas isso no original. No original. As versões, elas não têm a mesma inspiração. Porque o texto original é aquilo que está escrito no livro do Apocalipse. O que vês, escreve. Envia 7 cartas às 7 igrejas. E a inspiração divina, claro, que não foi tão explícito ou tão direto como foi com João, mas essa é a inspiração divina. Por isso que você encontra a profecia em Gênesis 49, em Números 24, em Apocalipse 19, em Apocalipse 14. Por quê? Porque o espírito da profecia é um só, é o mesmo autor, é a pessoa contando a mesma história. E quando uma história é verdadeira, você pode contar ela 1000 vezes, ela será a mesma história. Mas se a história tiver algum fato que não seja verídico, na próxima vez que ela for contada, haverá o que? Uma distorção. Não será a mesma história. Mas quando você conta a mesma história, e essa história é verdadeira, a pessoa vai contar sempre da mesma forma. E é isso que o Espírito Santo fez. Contando sempre a mesma história para inúmeras pessoas. A quem nós chamamos de profetas, de reis, chamamos de apóstolos. Mas é a mesma história sendo contada. Amém, igreja? Você consegue entender dessa maneira? Em nome de Jesus? Da glória de Deus, você consegue entender dessa maneira? É a mesma história sendo contada. Então, o texto original, ele é inspirado. O Antigo Testamento, no hebraico. O Novo Testamento, no grego popular. O texto original, ele é divinamente inspirado. A tradução, ela é o esforço do ser humano. É o esforço do tradutor. E o tradutor, é necessário entender isso. O tradutor, claro, extremamente competente, é um esforço, é um trabalho. Mas você não pode garantir que todos os tradutores tivessem essa conexão com o autor.
Ah, pastor, mas Deus diz, sou eu que velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Sim, absolutamente, para fazê-la cumprir, ou para torná-la realidade. Mas o mesmo texto bíblico diz que é possível acrescentar ou retirar parte da profecia. Sim ou não, igreja? Sim. Como assim, pastor? Vamos para o texto bíblico. Apocalipse 22, versículos 18, 19 e versículo 20. Eu, a todo aquele que ouve a palavra da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Deu para entender aqui, igreja? Sim ou não? Sim. Preste atenção. Vamos ler esses 3 versículos da linguagem de hoje, por favor. Eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas deste livro. Se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará o castigo dela às pragas descritas neste livro. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas desse livro, Deus tirará dela as bênçãos descritas neste livro, isto é, a sua parte da fruta da árvore da vida, e também a sua parte da cidade santa. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz: certamente venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus. Aleluia. Não, pastor, está falando assim, ó, a profecia deste livro. Está falando só do Apocalipse? Não. Eu preciso entender que assim como o Gênesis inicia o cânon bíblico, o Apocalipse encerra. Então está falando exclusivamente do Apocalipse? Não, sim, pastor, não, de forma alguma. Está falando do livro todo. Aqui é o autor encerrando os seus escritos. Aqui é o autor dando a conclusão da história. Ele diz assim: a história que eu contei para todas essas pessoas durante todo este tempo, esta é a verdadeira história, porque ele diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas. Mas se alguém acrescentar alguma coisa a esta história, os castigos descritos neste livro serão acrescentados sobre essa pessoa. E será que só o Apocalipse que tem maldição? De forma alguma. Você pega, por exemplo, Deuteronômio 28, que tem as bênçãos, mas também tem as maldições. E assim vai. Uma quantidade infinita. Infinita é força de expressão, né? Porque elas podem ser contadas sim. Mas é um número muito grande. E diz assim: e se alguém tirar uma parte, contar a história pela metade, eu também vou tirar desta pessoa a parte da árvore da vida, da cidade santa e das bênçãos descritas neste livro. E será que é só o Apocalipse que tem bênção de Deus descrita? De forma alguma. Então não está falando apenas do Apocalipse, está falando deste livro. Está falando deste livro, dos 66 livros que nós entendemos serem divinamente inspirados. Então sim, eu volto a afirmar, o texto bíblico original é a inerrante palavra de Deus. Amém. As versões é um esforço humano. E o homem é falho, sim ou não, igreja? Sim. Então por isso que é necessário nós recorrermos a inúmeras versões, mesmo que de repente uma delas seja a que menos é aceita no meio acadêmico, que é o Novo Testamento na linguagem de hoje. Mas tais pessoas esquecem
que o original do Novo Testamento foi escrito como se fosse, por assim dizer, claro, guardado as suas devidas proporções, mas como se fosse escrito numa linguagem popular, que é o grego popular, chamado grego koiné. E o mais interessante é que a rejeição, é claro que eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas a rejeição do Messias foi tão grande que o Novo Testamento não foi escrito, ele deveria ter sido escrito em hebraico. Deveria ter sido escrito em hebraico, porque é a língua do povo israelita. Deveria ter sido. Mas até nisso o cuidado de Deus é grande. E demonstra o plano do Senhor. Porque não foi escrito no hebraico, foi escrito numa língua estrangeira. E lembra do que nós aprendemos? Nós somos a estrangeira. Nós somos a oliveira brava. É para nós que foi escrito. Para nós. Nós quem? A todo aquele que crê. Então diga, eu creio. Eu creio, eu recebo, não Pai, não Filho, Espírito Santo. Vamos aplaudir o Senhor.